quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser um artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, não, não, não. Eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser um alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer,
Bom dia, bom dia. Essa música aqui é do Daniel Berg. É muito top, cara. Toca muito meu coração toda vez que eu escuto ela. Dizendo que eu não quero ser o centro das coisas e sim deixar Jesus ser o centro, né? Tô começando com conteúdo agora voltado mais para os meus amigos barbeiros, né? Algo ativacional para mudar sua cabeça. Eu vejo muito, antes de entrar no assunto de hoje, qual será o assunto de hoje? Não sei. Eu acordo, peço a Deus, falo, Senhor, me fala o que o Senhor quer falar hoje. Eu não sei o que Deus quer falar hoje. Então, eu queria dizer que eu vejo que muitas pessoas, muitas pessoas, elas se encontram perdidas, sabe? Perdidas mesmo. E eu separei algumas perguntas aqui para ver se você consegue responder essas perguntas e entender o seu propósito, né? Na verdade, funciona assim. Muita gente, a moda de hoje é falar propósito, né? Ah, você tem um propósito? Você tem um propósito? Legal ter propósito. Mas você sabe o que é propósito? E outra coisa, como ativar o propósito? Não tem como ativar o propósito sem você identificar e ter assim clarificada a sua identidade. Não tem como. Muita gente fala sobre propósito, mas não tem como ativar o seu propósito sem ter clarificado a sua identidade. Bom dia para quem está aí. Bom dia, Renan, meu parceiro. Bom dia, minha prima. Bom dia, o Sérgio. Gente, se vocês puderem fazer aquele esqueminha para me dar uma força, vai nesse aviãozinho aqui, ó. Vai no aviãozinho e manda para as pessoas. Beleza? Ó, mandando aqui para umas 4, 5 pessoas aqui. Faça isso também, beleza? Obrigado. Qual que é a parada então? A gente está no Provérbios 21, que hoje é dia 21, né? Hoje é dia 21. Então a gente vai no Provérbios 21. E o que eu vou falar depois? Não sei, mas eu quero falar algo voltado mais pro meu ramo aqui da barbearia, mas isso serve para você também que está aí ouvindo, porque eu quero falar sobre identidade hoje, tá? Muita gente fala assim, identidade, como identidade? Identidade. Talvez você não sabe quem você é, por isso que você está perdido. Muitas pessoas estão fazendo faculdades que não foram chamadas para fazer. Muita gente tem vivido sonhos dos seus pais. Muita gente tem vivido sonhos que não são seus, porque você está fazendo para agradar alguém. Ah, porque meu pai era educador no ramo de, sei lá, de educação física e agora eu me sinto na obrigação de ser. Ah, porque meu tio era médico, agora eu tenho que ser médico. Ah, porque minha mãe fazia isso e todo mundo em casa espera eu fazer, eu tenho que fazer. Talvez não foi o que você foi chamado para fazer, mas você tem vivido sonhos de outras pessoas. Talvez você não tenha vivido sonhos nenhum, porque você não ativou a sua identidade, não entendeu quem você é, não entendeu o que você foi chamado para fazer. E você precisa entender isso. Então, vou ler primeiro Provérbios e depois a gente volta. Ó. Tá ruim o som? Tá ruim? Espero que não esteja, né? Acho que deve estar bom. Vamos lá. Como os rios de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quiser. Todo o caminho do homem é certo aos seus próprios olhos, mas o Senhor ponderará os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. O olhar ativo, um coração orgulhoso e o lavrar dos perversos é pecado. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura.
eu chegar pertinho aqui. Os pensamentos do diligente atendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. A obsessão de tesouros por meio de uma língua mentirosa é uma vaidade passageira naqueles que buscam a morte. O roubo dos perversos os destruirá, porque eles se recusam a fazer justiça. O caminho do homem é perverso e estranho, mas quanto ao puro, sua obra é reta. É melhor habitar no canto do eirado do que uma mulher briguenta em uma casa ampla. Ó, essa tradução aqui dessa Bíblia King James, ela é bem formal, assim, o jeito de falar ela. Ó, se eu pegar uma Bíblia atual, olha como a linguagem dela fala mais e remete mais a gente nos dias de hoje, ó. Provérbios 21. Estou no 8. Ó. No 9. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Olha como muda já. Os maus têm fome do mal. Eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo, observa os maus e faz cair na desgraça. Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Putz! Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. Putz, olha aí. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. As pessoas honestas ficam livres da angústia, e os maus sofrem em lugar dos bons. Putz. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Putz. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Putz, se você não quer se meter em dificuldade, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso, que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. Putz, o preguiçoso morre, ouve essa. O preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. Básico assim. Tem uma frase do Joel J que diz assim, o trabalho devolve. Vai dentro, vai pra cima, porque o seu trabalho devolve. Mas tem níveis de trabalho, né? Mas beleza, depois a gente vai falar sobre isso. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem que dar e dá com prazer. Seguinte, aqui estamos em Provérbios 21, 28. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. 29. O homem direito tem confiança em si mesmo,
porém o mal só finge que tem. Putz. 30. A sabedoria, a inteligência, o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus. Putz! Esse foi Provérbios 21. Demorou? Ó. Você daria conta de responder se eu te perguntasse quem é você? Uma pergunta tão simples, né? Tão direta e básica. Quem é você nessa terra? Se estiver muito alto, você fala a música. Quem é você nessa terra? É uma pergunta assim básica, mas eu já me peguei travando nela. A nossa identidade é algo difícil de ativar, sabia? Muitas pessoas se encontram perdidas, muitas pessoas não sabem o que fazer. Sabe aquela pessoa que fala, vou procurar um emprego, cata o seu currículo e sai entregando em todas as empresas? É normal isso, né? Você fala, mas o que tem de errado nisso? Tem de errado que é pessoa que está procurando ser escolhida e não está escolhendo as opções na sua vida. Entende o que eu quero dizer? Uma pessoa que sai entregando currículo em todas as empresas. Que empresa é essa que você entregou? Não sei, achei legal a fachada, entreguei. Que empresa é essa aqui? Ah, eu não sei também, eu entreguei. Sabe aquele cara que sai entregando currículo em todas as empresas? Ele não tem a sua identidade ativada porque ele não sabe o que ele está procurando. Entende? Pra mim, um cara que pega um monte de currículo e sai entregando, ele não tem a sua identidade ativada. Vou te dar um exemplo. Eu entendi que eu estou barbeiro, né? Eu não sou barbeiro, eu estou barbeiro e vou te explicar logo mais o que significa isso. Eu estou barbeiro, então se acontece de eu perder a minha barbearia, eu vou procurar algo no meu ramo, sabe? Porque é o que eu sei fazer. Então eu tenho a minha identidade no momento. O que é identidade? Identidade nada mais é do que você entender quem você é. Quem você é. O resto é rótulo. É rótulo. Quando você ativa a sua identidade, entende quem você é, as coisas ficam mais simples, as dificuldades já ficam mais leves, entende? Barbearia é apenas um rótulo, barbeiro, é apenas um rótulo. Você é o quê? Você é filósofo, você é psiquiatra, você é médico, eu sou balconista, eu sou qualquer outra coisa, entende? Vendedor. Não, isso é apenas rótulo. Você não é isso, você está isso. Porque eu vou te dar um exemplo. Você entra numa empresa e você é auxiliar de produção. Aí você fala, que você é? Eu sou auxiliar de produção. Eu sou auxiliar de produção. Aí amanhã você recebe uma promoção e você vai para encarregado. Você vai para encarregado. Você vai para encarregado. Então você não é, mas você não é auxiliar de produção? Não, eu estava auxiliar de produção, agora estou encarregado. Amanhã posso estar gerente e depois eu posso estar diretor e depois eu posso não estar nessa fábrica e começo a ser vendedor de loja. Aí eu sou vendedor? Não, eu estou vendedor. Entendeu? Então esses rótulos que você vai ganhando na vida é tudo que você está no momento e não o que você é. Você sabe quem é você? Entende? Eu sou funcionário da Tecans, eu sou funcionário da TAM. Não, você não é, você está.
Você está funcionário da TAM hoje. Você está funcionário da Tecans. Você está funcionário da onde você está. Eu estou barbeiro. Agora, quem é você? Você dá conta de responder? Quem é você? É difícil quando você cai na real e fala assim, caramba, isso que eu vivo hoje não é o que eu sou, é o que eu estou, entende? Eu muitas vezes converso com amigos meus, tem amigo meu aí, ó, o Sérgio é um deles que comentou aí, que eu escuto bastante. Procurei escutar algumas pessoas na minha vida e o Sérgio é um que eu escuto bastante. E ele fala coisas interessantes pra mim, sabe? Sobre no momento que eu estou na barbearia. E eu tento ouvir as pessoas. Eu ouço as pessoas que fazem sentido pra mim. Eu aplico na minha vida pra obter novos resultados. Então é o seguinte: primeira pergunta que eu te faço: quem é você? Quem é você? Existem 5 perguntas. Willis Monroe separou isso, é a tese de Willis Monroe. 5 perguntas. Quem é você? De onde você vem? Por que estou aqui? O que eu posso fazer e para onde vou? Willis Monroe disse que se você responder essas 5 perguntas, você vai clarificar a sua identidade. O que é clarificar a identidade? É entender que estar é diferente de ser. Eu já expliquei isso. Estar é diferente de ser. Quando você entende o que você é diferente do que você está fazendo, muita coisa clarifica na sua vida. Isso tem mudado minha vida e mudou demais quando eu entendi que eu não sou o que está acontecendo, é momento, é transitório. Quando você entende que o estar é transitório e o ser é permanente, meu Deus. Um exemplo sobre felicidade e tristeza. Uma coisa que você tem que entender: alegria e tristeza são transitórios. O que é permanente é felicidade e infelicidade. Entende isso? Você nasceu para ser feliz. Talvez você está indo na sua barbearia e não tá chegando cliente. Essa semana eu confesso, foi uma semana difícil para mim. Eu tava conversando com o Sérgio mesmo. Foi uma semana muito difícil para mim. Mas eu não desanimei. Por quê? Porque eu entendi que o estar, o momento, é diferente do ser, do permanente. Entende? Então, eu fui chamado nessa terra para ser e não para estar, para viver por momentos. Entenda que a tristeza, ela é transitória e a alegria, ela é permanente. O que eu quero dizer? Momentos ruins vão vir. Momentos ruins dentro do seu negócio vão vir. Só que você tem que clarificar isso na sua mente, ativar a sua identidade, entender quem você é nessa terra. Esse tema de identidade a gente tem que discorrer muitas lives aqui, porque para te explicar certinho é difícil. Você tem que entender quem você é e para que você foi chamado. Entenda o seguinte: você, antes de estar nesse emprego, antes de estar nessa vida que você estava, você passava fome? Não passava. E não vai passar fome também se perder isso aí, porque a gente não perde, a gente aprende. A gente nunca perde, a gente aprende. Entende? Tudo que vem na nossa vida e a gente fala, nossa, perdi aquilo. Não perdeu, você aprendeu com aquilo e cada vez você se faz mais forte. Tem sido assim comigo. Cada vez Deus me faz mais forte nas situações, porque eu tenho aprendido cada vez mais. Entende isso? Então, o que eu quero dizer? Eu estava passando por um momento muito difícil. Tava difícil demais essa semana. Segunda-feira, difícil. Terça-feira, difícil. Ontem, difícil. Hoje vai ser uma maravilha. A agenda já tá boa. Mas o que eu quero dizer? Eu poderia ter desanimado, porque eu tenho muitas contas, muitas coisas para fazer e o dinheiro não estava entrando e a tristeza entrou no meu coração. É o seguinte:
Por que tristeza? Eu entendi tristeza. Como que vem tristeza? Tristeza é toda vez que a gente canaliza a nossa energia em coisas que não vão nos tirar do problema. Entende? Tipo assim, ó, quando vem um problema, ó, pega esse código. Quando vem um problema e você pega a sua energia e canaliza na solução do problema, você não fica triste. Entende? Você não fica triste. Agora, quando vem o problema e você canaliza sua energia no problema, vem a tristeza, que a tristeza diz, é o fim. Entenda isso. Ó, uma coisa que eu coloco na minha mente e as pessoas falam assim, Prey, você já mudou várias vezes de lugar sua barbearia mas o legal é que você não para, né? É porque eu entendi o seguinte, eu vou dizer pra você. Sabe por que eu não paro? Porque eu entendi uma coisa. Você sabe me responder qual é o oposto de vitória? Porque hoje na vida todo mundo fala de vitória. Você é vitorioso, você será vitorioso, você terá vitória. E eu vejo a vitória na sua vida. Você sabe qual é o oposto da vitória? O que te faz não chegar na vitória? Muita gente acha que é o fracasso, que é o erro. Esse é o oposto da vitória, o fracasso. Mas não é, não é. O oposto da vitória é desistir. Quando você desiste de algo, quando você larga a mão daquilo, aí você não alcança mais a vitória, porque você desistiu. Um lutador, quando tá lá no ringue lutando com o outro, a hora que ele bate a mão bate 3 vezes aí na pessoa, no chão, ele tá falando, eu desisto, eu não quero a vitória não é pra mim. Então o oposto de vitória é desistir, não é fracassar. Muitas vezes eu fracassei, eu confesso, e o fracasso é bom porque ele me alimenta. Para pessoas é perder, para mim é aprender. Eu aprendo e da próxima vez eu vou mais forte. E eu posso errar de novo, mas eu vou mais forte e eu erro mais uma vez. O importante de errar é errar rápido e errar diferente. Erre rápido e diferente, entenda? Comece algo, errou, opa, metanoia, muda de mente, muda de rota, faz o que tem que fazer e parte para cima. Deixa eu ver o que o Sérgio escreveu. A sua positividade sempre é incrível. Já caiu várias vezes e se levantou. Você sempre tem uma carta na manga. Deus vai te abençoar grandemente pela pessoa que se tornou. Cara, Deus abençoe, Sérgio tá sempre do meu lado e eu gosto muito das palavras dele e suas palavras, Sérgio, tem poder na minha vida e no meu coração, porque eu dou crédito pra você. Deus te abençoe. Mano, então é isso, você pode fracassar. Sabe de uma coisa? Seja o fracasso da sua família. Prey, que você tá falando, é isso mesmo, seja um fracasso. Porque se você for o orgulho, você vai viver sonhos que não é seu. Vê se você consegue me entender. Se você for o orgulho da sua casa, muitas vezes você vai viver sonhos que não é seu. Vou dar um exemplo. Eu tenho 3 filhos. Para mim, o orgulho, para eles serem o meu orgulho por muito tempo, eram se eles fossem jogadores de futebol. Mas e se esse não é o sonho dele? E se ele sonha em ser bailarino? Se ele sonha em ser, sei lá, apenas uma profissão sem tanto glamour, ele seria um fracasso para mim. Eu falar, nossa, meu filho fracassou, não foi jogador de futebol, mas ele foi o que ele nasceu para ser, ele foi o sonho dele, ele foi um fracasso para mim e uma alegria para ele. Muitas pessoas se encontram frustradas, tristes, muitas pessoas ricas se jogam de prédios e tudo mais, por quê? Porque vivem sonhos que não são deles. Porque vivem vidas que não agradam a ele e não agradam a Deus, porque Deus colocou algo no coração. E o que eu falei do propósito? O propósito é o seguinte, ele vem de Deus pra gente e volta para Deus. Então, se Deus traz algo no seu coração e você vive aquilo, você não só se alimenta daquilo, você serve pessoas com aquilo, porque você ama fazer aquilo. E pessoas sentem amor no que você faz. Um exemplo, mas eu só sou um mecânico. Mas você tem tanto amor em ser mecânico que quando alguém leva o carro lá para você, você só não conserta o carro, você conserta a pessoa, você tem uma palavra de bênção para ela, você tem uma palavra de avivamento para ela. Então aquilo que Deus te deu no seu coração e você vive, volta para ele, entendeu? Putz, pegou esse código?
tudo o que você faz com amor e carinho, não interessa o que é feito, não interessa qual é a sua profissão. O que interessa é que você faz para Deus e aquilo volta para você. Você tá me entendendo? Putz, que código pesado. Não importa o que você faz. Eu sou barbeiro. Não é barbeiro, você está barbeiro e você faz com amor. Entenda uma coisa, se você viver sonhos que não são seus para agradar as pessoas, você vai viver infeliz. Um segredo: pare de agradar as pessoas. Pare de fazer as coisas para agradar as pessoas. Você precisa ativar a sua identidade. Prey, o que faço para ativar a minha identidade? Boa pergunta. O que faço para ativar a minha identidade? Primeira coisa, para clarificar a sua identidade, você tem que entender a sua verdade. Qual é a sua verdade? Aí você fala, como assim verdade? Prey? Primeira chave porque você ativando sua identidade, você vai entender o seu propósito. Entendendo o seu propósito, você vai ter ação. E tendo ação, te levará a resultados. Na verdade, é o seguinte, identidade. Ativando a identidade, você vai ativar o seu propósito. Ativando o seu propósito, você vai ter novas ações. Novas ações vai te levar a novos caminhos. E novos caminhos vão te levar a novos resultados. Entendeu isso? Anotou? Você que gosta de anotar? Identidade te levará a propósito. Propósito a novas ações. Novas ações a novos caminhos. Novos caminhos, novos resultados. Novos resultados. Anotou? Espero que você tenha anotado aí, que isso aí, quando eu anotei, foi um marco para mim, uma virada de chave. É o seguinte, então... Prey, como devo ativar a minha identidade? É o seguinte, você tem que entender primeiro a sua verdade. Existem várias verdades. Existem aquela verdade que diz que o homem veio do macaco. É uma verdade. Prey, mas eu não acredito nisso. Isso não é a sua verdade. Mas muitos têm essa verdade. Eu prefiro não acreditar nisso. Porque se eu acreditar que eu vim do macaco e o meu Deus é um macaco, quando eu estiver em aflição, estiver triste, quando a Bíblia diz, levante seus olhos para o monte, de lá vem o seu socorro, eu vou clamar a quem? Vou clamar a um macaco? Porque ele é meu pai? Se eu acreditar, se essa for a minha verdade, que eu vim de um macaco, eu terei que clamar a quem? Ao macaco. Então essa não é a minha verdade. Existem outra verdade que diz a teoria do Big Bang, que foi tudo numa explosão e o mundo criou-se assim. Eu prefiro também não acreditar que essa é a minha verdade. Aí você fala, por quê, Prey? Por quê? É meio complexo para mim entender que tudo foi criado numa explosão. De repente houve uma explosão e tudo se foi criado. É como se eu pegasse uma batedeira, colocasse farinha ali dentro, ovo, leite, chocolate em pó, fermento, todas as glacê, cereja, morango, todas as paradas lá. Aí pegasse uma morteira, jogasse ali dentro e bum! A hora que explodisse aquilo lá, saía um bolo todo confeitado, perfeito, tudo bonitinho e todas as paradas que a gente conhece. A teoria do Big Bang pra mim é muito louca. Não tem... eu vou construir uma casa, eu pego um caminhão, começo a jogar tijolo lá dentro, areia, cimento, piso, gesso, luminária, já coloco já televisão, tudo lá dentro, vou jogar tudo aqui. Joga uma bomba lá, bum, explode o caminhão, pum, parece uma casa, toda perfeita, na cor certinha. Isso pra mim não é a minha verdade, entende? Mas pra muitos é a verdade. E existe outra verdade que diz que tem um criador que ele é o grande eu sou. E ele pincelou, ele criou tudo com perfeição, com sabedoria. Ele te modelou, ele soprou em você o sopro da vida, entende?
Eu prefiro acreditar nessa verdade. Qual a verdade você acredita? Ateus acreditam que Deus não existe. Entende isso? Você primeiro, para entender e começar a clarificar a sua identidade, você tem que entender qual é a sua verdade. No que você acredita. No que você acredita. Salve, salve, Pedrinho. Tudo bom, meu amigo? Bom dia. Estamos aqui com uma série Identidade a partir de hoje. Quem é você? Você dá conta de responder isso? Quem é você? Muitos não dão conta de responder isso. Qual é a sua verdade? Entenda uma coisa. A gente tem a mania, o ser humano, de dividir tribos. A gente divide tribos. Um exemplo. Olha como a gente gosta de dividir. Deus fez o mundo, eu acredito nessa verdade que eu acabei de explicar. Eu acredito nessa verdade, que existe um Deus que foi o Criador, que pincelou tudo, que te criou, que te formou, que cuida de você. Eu prefiro acreditar nessa verdade do que acreditar na verdade que eu vim do macaco e ter que clamar nas minhas aflições para um macaco. Na verdade de que tudo foi criado numa explosão do Big Bang. Como que eu posso ter sido criado, esse mundo ser criado numa explosão? Entendeu? Eu já expliquei, não tem como você pegar uma batedeira, colocar todos os ingredientes do bolo, riscar uma bomba, soltar ali, bum, explodir e aparecer um bolo perfeito. Isso aí pra mim não tem como. Entendeu? Não é a minha verdade. Então eu prefiro acreditar que existe um Deus, que existe um Criador, que me modelou, que sonhou os sonhos pra mim antes mesmo de eu ser criado. Eu prefiro acreditar, essa é a minha verdade. Mas as pessoas, seguindo dessa verdade, muitas pessoas seguem dessa verdade. Vamos falar só das pessoas que acreditam no cristianismo. Elas acabam, Deus, quando começou lá no tempo da Bíblia, a igreja, ela tinha 2 pernas. O ser humano foi lá e fez 4 paredes. Jesus não tinha templo. Por que Jesus não fez um templo para ele? Imagina o templo de Jesus, ia ser bala, hein? Você é louco. Eu acho que Jesus ia ter que cada mês alugar um novo salão, porque ia ser bala. Mas não, Jesus mostrava pra gente, e a gente não quer entender até hoje, que a igreja tem 2 pernas, não tem 4 paredes. Infelizmente hoje a gente colocou a igreja por fibra ótica. Cada igreja tem que ter o seu salão. Isso é totalmente errado. Eu não vou falar sobre religiosismo hoje, que é algo que eu amo falar, mas não vou falar. Mas é o seguinte, a gente começou a se dividir em tribos. Aí, tribo dos evangélicos, tribos do católico, tribos dos espíritas, tribo dos candomblé, que também falam que é Deus, mas com nomes diferentes, né? E os candomblés lá tem vários tipos também. Então a gente acabou se dividindo, a gente gosta de dividir. E aí, o que é a verdade? A verdade é tudo aquilo que o ser humano acredita. Vai falar para um evangélico que a Bíblia é algo errado, que ela está errado, que vem alguém, um cara que gosta do Alcorão e fala que a Bíblia é errada, o evangélico vai ficar doido, porque aquela é a verdade dele. Vai falar para um católico parar de adorar o santo, as imagens. Para ele é errado você falar isso, porque aquela é a verdade dele. A verdade é tudo aquilo que a gente passa a acreditar. Muitas pessoas crescem e são doutrinadas desde pequenininho a parar na frente, um exemplo, de uma imagem e se ajoelhar e agradecer a ela e tudo mais. É isso, ela foi doutrinada aquilo é verdade dela. Outras pessoas adoram elefantes, adoram vacas. Vai falar para eles que é errado. Eles cresceram, essa é a verdade deles. Basta a gente respeitar. Não tem como brigar com a verdade deles, entende? Então, partindo da sua verdade, você vai poder identificar a sua identidade, que é o que vai te fazer viver com clareza. É isso que me faz viver com clareza hoje. Quando eu entendi qual é a minha verdade. Explicando tudo isso para você para dizer o quê? A minha verdade é Cristo. Essa é a minha verdade.
É a verdade que eu tenho pra mim. Não adianta um cara lá da Arábia vir falar pra mim da verdade dele que eu não vou ouvir, porque essa é a minha verdade. Então, a primeira coisa que eu peço hoje pra você, pra gente começar a ativar a identidade, e essa é a tarefa de hoje: qual é a sua verdade? No que você acredita? O que você tem pra você? Qual é a sua verdade? Entenda? Entenda isso. E outra coisa, tem como você acreditar tanto assim em Deus que você fala, eu amo, eu gosto, essa é a minha verdade, quando você toma essa verdade para você e não se aprofundar nessa verdade? Entende isso? Tem como? Nós brasileiros, a gente tem uma mania muito doida, vou dizer doida. Os americanos, quando eles compram uma TV, quando eles compram qualquer aparelho, sabe qual que é a primeira coisa que eles fazem? Lê o manual. Lê o manual. E a gente? A gente tem um manual. Esse é o nosso manual. A Bíblia é o seu manual. E a gente não gosta de ler o manual. O brasileiro tem essa mania. Compra uma TV, cata a caixa e joga fora e já instala a TV e sai fuçando na TV para poder fazer ela ligar. Ninguém lê manual. Você pega um remédio e você lê a bula? Você não lê a bula. É difícil você ler. E é essa questão. A gente foi ligado nessa terra e começamos a viver. E aí vai vivendo, vai se descobrindo, vai errando, talvez morre e nem sabe para que foi feito, nem sabe como funciona, nem sabe todos os comandos. É igual você pega um celular, você não lê o manual, aí você vai descobrindo, olha o que eu descobri que meu celular faz, olha o que eu descobri que ele consegue fazer, eu nem sabia, depois de muito tempo eu descobri que ele faz isso. Você é igualzinho, você não tem noção do que você é capaz, você não mexeu ainda na metade das funções que você tem para mexer. Você pode destravar pessoas, você pode começar destravando você mesmo, mas como um celular que você pega, não lê o manual, começa a mexer, descobre funções dele depois de muito tempo que você está mexendo, assim você também é. Você não sabe as funções ainda que você pode executar. Por quê? Porque você não lê o seu manual. Como você pode dizer que você acredita nessa verdade se você não vive essa verdade? Entenda isso. Você não vive a verdade. Então, talvez, comece a refletir hoje. Nossa, eu teria muitas coisas para dizer, mas eu quero ficar hoje na verdade. Porque, se essa é a verdade que você vive, se essa é a verdade que você defende, viva essa verdade intensamente, cai de cabeça. Muitas pessoas dizem que nesse rio que é Cristo, você está encharcado, você já nadou, mas sinceramente, no máximo você sentiu respingos de pessoas que mergulham verdadeiramente e aquele respingo vem em você e você fala, nossa, eu tô cheio, eu tô molhado, tá nada. Como você diz que acredita nessa verdade que é Cristo e você não entende nada? Vamos discutir aqui de Bíblia agora, será que você dá conta? Entende o que eu tô falando? Se aprofunde, entre de cabeça, vai pra cima. Cara, se você pegar os códigos só de Gênesis, você pira. Ali você vai ativar a identidade, você vai começar a cuidar da sua vida e ver que o mundo é teu. Começa a ativar a identidade. Entenda isso que eu te falei, anota aí que a partir de hoje a gente vai começar um ciclo sobre identidade. Identidade te levará a propósito te levará a novas ações, novos caminhos e novos caminhos a novos resultados. Você está cansado da vida que está levando? Você está cansado dos resultados da sua empresa? Está cansado? Então ative a sua identidade. Ativando sua identidade, você vai clarificar o seu propósito. Peraí, o que é propósito? Eu vou falar mais para frente o que é propósito. Entenda o que é propósito. Cara, ontem um aluno foi falar comigo. Na verdade ele ainda não era meu aluno, né? Aí ele falou, cara, eu preciso conversar com você. Eu falei, você pode vir aqui à noite que eu vou dar curso e aí no finalzinho do curso é mais tranquilo, a gente conversa? Ele foi lá. Chegando lá na barbearia à noite,
Eu falei, e aí, mano, o que manda? Aí ele disse assim, mano, eu quero muito fazer o curso com você, mas eu tô com medo. Eu falei, como assim você tá com medo? Me fala, explica. Aí ele falou, cara, eu trabalho na empresa e se eu fizer o curso e for trabalhar com isso que eu quero trabalhar com isso, eu tenho medo de sair da empresa, medo de se as pessoas vão vir cortar comigo. E aí eu falei pra ele, cara, pra começar, entenda a sua verdade, o que você quer. Falei pra ele, o que você quer? Qual é a sua verdade? Qual é a sua identidade? E outra, qual é o seu propósito? É isso que você quer? Eu quero. Ele falou, eu quero. Então entenda uma coisa. A primeira sensação de cada novo desafio é o medo. Como eu já disse, eu dou esse exemplo direto. A ave, quando nunca voou e está no alto de um penhasco e ela se joga, a primeira sensação que ela tem não é do voo e da liberdade, é do medo. Porque ela nunca voou. Ela não sabe ainda a sensação do voo, da liberdade. Ela só sente primeiro o medo. E o medo leva ela a tomar atitudes que levam a resultados que são bons, entende? Tem muitas vezes que você está com medo e aí por reagir contra o medo, ir para cima, você consegue achar uma solução e sair daquele problema. Canalize o medo pro lado positivo. Eu falei para ele, canalize o seu medo pro lado positivo. Você tendo medo, se vai ter cliente ou não, você vai tratar melhor as pessoas, porque você tem medo de ficar sem pessoas, entende? Por você ter medo de não ter um bom emprego e tudo mais, você vai valorizar o emprego que você tem, porque você tem medo de perder ele. Agora, se você canalizar o medo pro lado negativo, o medo te trava. O medo te trava. Sabe por que você ainda não fez aquilo que está no seu coração? Porque você tem medo? Porque o medo não deixa você fazer. Agora, quando você pegar o seu medo, colocar no seu bolso e fazer o que você quer fazer, você vai entender que no caminho vai achar soluções que vão te levar ao resultado que você espera. Vai acertar no começo? Não vai. Mas existe um segredo. Eu disse pra ele, se você tá com esse medo, é porque você é perfeccionista ou não. Ele falou, eu sou perfeccionista, sou mesmo, gosto das coisas perfeitas. Perfeccionista não faz nada, sabia? Existem livros perfeitos que não foram escritos. Existem vídeos perfeitos que não foram editados. Existem cabelos perfeitos que não foram cortados. Existem unhas perfeitas que não foram feitas. Sabe por quê? Porque você é perfeccionista. E perfeccionista não faz nada, porque ele espera as condições perfeitas. Tá aqui Dona Rô, minha amiga, amo de coração, uma das melhores que eu conheço no ramo. Eu digo, se você esperar, um exemplo, ser uma Dona Rô para começar, quem não conhece o trabalho dela, entra aí para ver. Quem não conhece a Dona Rô, entra aí para ver. Se você esperar ser uma Dona Rô para começar a fazer unhas, você nunca vai começar. Então eu solto um código para você que é perfeccionista. Existem 3 coisas para você largar o perfeccionismo. Primeira coisa, faça. Faça. Ah, eu quero gravar um vídeo, eu preciso ter o iPhone perfeito, o ring light perfeito, o rosto perfeito, o cabelo, olha aí meu cabelo, todo bagaçado, o cabelo perfeito, entende? Não vai fazer, então apenas faça. Ah, mas eu sou perfeccionista, faça, depois corrija e depois melhore, você vai conseguir chegar perto, porque perfeito nunca você vai ser. Porque quando você for perfeito, ó, Deus vem, ó, vem cá perfeito, quero ser do meu lado, porque você atingiu a perfeição. Então, para os perfeccionistas, primeiro, faça, mas eu não tenho, faça, e depois que você fez, corrige no que você errou, corrige, e depois que eu corrigi, melhore, entendeu? Para de ser perfeito. Prey, o que você está falando? Eu sou uma prova disso. Olha aqui, eu estou fazendo uma live numa cozinha da minha mãe, que ela tá, olha lá, ela tá acertando ali, ó, colocou uma porta, tem coisa para pintar, ó, uma casa tranquila, não é um estúdio, não é um estúdio de gravação, não é um iPhone 11 Pro Max
top. Não, é um Samsung aqui qualquer. Apenas faço. E amanhã? Amanhã eu vou corrigir e vou fazer cada vez melhor. E depois eu vou melhorar. Aí melhorando eu vou até chegar às condições de comprar um iPhone e tal e ter todas as condições. Entendeu? Perfeccionista. Existem livros perfeitos que nunca serão escritos. Existem trabalhos perfeitos que nunca serão feitos. Sabe por quê? Porque você é perfeitinho demais para começar. Você é muito perfeito para poder aparecer. Tá entendendo? Você é muito perfeitinho. Perfeitinho demais. E não vai acontecer nada. Tá entendendo? Fala, meu parceiro. Tchauzinho pra você também. Entendeu? O cara perfeito, ele não faz nada. Mas tem um defeito nesse perfeccionista aí. O cara perfeito gosta de criticar você. Você que faz. O cara, tem pessoas que mandam pra ele naquela live lá que você tava, o seu cabelo tava não sei o que tem, sei lá, sua cara de sono, tinha uma ramela no seu olho. Eu falei, mano, nossa, verdade, cara. Fala o seguinte, manda pra mim o link do seu vídeo, da sua live, que eu vou ver como que faz e vou fazer melhor. Putz, o cara fica sem o que falar, porque ele é perfeito demais pra fazer algo, entende? Para de ser perfeito. Para de querer fazer as coisas quando estão tudo no seu devido lugar, quando estão tudo certinho, você entende? Faça, corrija e melhore. Faça, corrija e melhore. Mano, a minha barbearia não é perfeita. Se um dia você me visitar, você vai ver que tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para corrigir. Tem muita coisa para melhorar. Mas sabe qual é o segredo? Eu tô fazendo. Corrigindo e melhorando. Fazendo, corrigindo e melhorando. Pega esse código, eu tô repetindo para entrar na sua mente. Fazendo, corrigindo e melhorando. Como eu tava dando a rua aqui. Eu tenho certeza que as primeiras unhas dela não eram do jeito que era hoje. Eu tenho certeza que você que é cabeleireira, tá, Érica, aqui, ó. Seus primeiros cabelos não eram do jeito que era hoje. O que você tá fazendo? Você tá fazendo todos os dias, corrigindo, vendo seus erros e melhorando. Você tá me entendendo? Eu quero ser perfeito. Então faça, corrige e melhore. É isso que eu falei pro cara que é perfeccionista. Faça, corrige e melhore. O que você pode fazer? Pra terminar a live, porque com certeza daqui a pouco vai cair a live, né? Que eu não sei que horas são. 8 horas. Daqui acho que uns 10 minutos cai a live. Vou falar. Eu ouvi essa história e fiquei chocado porque isso veio comigo, sabe? Porque eu entrava em algumas barbearias e seguia alguns caras, como eu disse na última live, eu seguia alguns caras que me faziam mal. Porque eu seguia uns caras top, mano. Eu vi os vídeos dele da barbearia dos caras, mano. Cê é louco. Eu falava, meu Deus, eu nunca vou ter essa barbearia. Olha só, a minha cadeira não é top. Minhas máquinas não é uma Babyliss. Nossa, eu não consigo, meu Deus, aquilo me fazia mal, sabe? E aí eu ouvi essa história que mudou a minha mente. Ouve isso aqui, ó. Um soldado americano, ele tava falando sobre o treinamento dele, que ele era da artilharia. E ele estava falando que eles eram treinados para o alvo até 50 metros. Eles eram treinados para não errar alvos até 50 metros. Que ele atingia até 50 metros era com ele. Depois de 50 metros, ele deixava quieto. E aí, eu encanado com isso, eu me fiz essa pergunta. Por quê, né, mano? Ele falando e o porquê. Aí ele explicou. Porque quando passa de 50 metros, a gente deixa pro sniper. Porque ele é treinado para os alvos a partir de 50 metros para frente, né? Aí aquilo lá, chocou na minha cabeça. E eu trouxe para minha vida. Eu falei, caramba, eu acho que eu devo ser assim. Por que eu tô olhando pro alvo à frente de 50 metros? Entenda o que eu quero dizer? Vê se você pegou esse código. Pegou esse código? As pessoas ficam olhando para as coisas além do seu tempo, do que está ao seu alcance. Se você está com uma arma até 50 metros,
Por que você deseja acertar o de 100, 200, 300, 500 metros? Se o que você tem para hoje? O que você tem para hoje? Hoje eu tenho uma cadeirinha humilde, um salãozinho pequeno onde eu pago R$300 o aluguel e eu tenho meus clientes. Então por que você está desejando o alvo de 100, 200, 500 metros que é do cara com 500 colaboradores, com 4, 5 barbearia e não vive o seu sonho? Sabe o que acontece? Aquilo que você tem que acertar 50 metros você não acerta porque você está olhando coisa que não é para você. Então é o seguinte, o que está até o seu alvo de 50 metros? Aí ele completa a história, porque quando a gente acerta os alvos de 50 metros, a gente tem 50 metros limpos para avançar, e aí poder avançar mais 50 metros, e mais 50 metros, e mais 50 metros. E o que não está ao nosso alcance, o que a gente não está vendo, o sniper vai livrando pra gente. Putz, eu falei, caramba, é isso. Eu tenho que resolver o que está perto. Eu tenho que fazer a minha empresa ficar forte agora. Eu tenho que fazer as coisas ser sólidas agora e eu poder avançar mais 50 metros. Mas pray, acontece alguma coisa lá na frente. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, você é meu sniper, livra o que eu não posso ver, porque o que está até 50 metros eu vou regaçar. Putz, isso entrou na sua mente? Viva o seu hoje, viva os seus 50 metros. Qual é os seus 50 metros de hoje? É atender 3 clientes da sua agenda? Regaça nesses 50 metros, parceiro. Faça o melhor que você pode fazer. Atenda essas pessoas com o melhor que você tem no seu coração. Entende? Ative a sua identidade. Entenda a sua verdade. É 50 metros que você tem para avançar. É 50 metros que você vai avançar, meu amigo. Os 100 metros, joga no peito do sniper. Joelha no chão e fala, sniper, me livra. Quem é o sniper? É teu Deus, é sua verdade. Qual é a sua verdade? É o que eu te digo. A minha verdade não é sua verdade. Talvez a sua verdade é um elefante. Você adora um elefante. Então pede pro elefante te livrar, parceiro. Eu não tô te julgando. Talvez a sua verdade é o Buda. Talvez a sua verdade é qualquer outra coisa. Então acredita na sua verdade. Entenda a sua... Clarifica a sua identidade. Vai pra cima. Olha o seu hoje. Para de olhar para os alvos de 100 metros. Comece a olhar para os alvos mais próximos. Eu errava muito isso na minha vida. Querer coisas lá na frente, viver sonhos que não são meus. Quando eu era mais novo, eu acompanhava um cara que ele era muito rico. E eu queria viver a vida dele e não olhava para a minha realidade. Isso me atrasou demais. Sabe, até hoje eu colho frutos desse erro. De querer viver uma vida que não é minha. De querer viver coisas que não são na minha realidade. Viva a sua realidade. Para de olhar para a realidade das pessoas e querer viver frustrado, viver triste. Entende isso? Você conseguiu entender isso? Você entendeu isso? Escreve putz aí. Putz. Caramba, quando eu entendi isso, eu falei, eu vou no alvo de 50 metros. O que eu tenho para hoje? O que eu tenho para hoje é o que eu vou resolver. Parei de reclamar. Você acredita que eu ficava reclamando? Essa máquina que eu tenho não é uma Babyliss. Isso aqui, eu queria shaver melhor. Nossa, olha a pintura disso aqui. Não é acomodar, mas é viver a sua realidade. E aí o que acontece? Fazer, corrigir e melhorar. Putz, esse é o segredo. Faça. Livre o alvo de 50 metros, corrigindo e melhorando, entende? Entrou isso na sua mente? Então, olha, agora as pessoas escrevendo putz. Valeu, gente. Cara, eu não sou constante, eu preciso também corrigir isso. Eu vivo esse perfeccionismo. Eu queria ter aqui uma live com 50 pessoas, 100 pessoas, sabe? E poder transmitir tudo isso, porque são coisas boas, sabe? É coisa que Deus fala comigo e Ele fala, você precisa falar para as pessoas, mas as pessoas não querem ouvir. E aí eu tenho 5, 6 pessoas aqui, e aí eu fico triste, chateado que só tem isso de pessoas e acabo não fazendo. Gente, eu tenho 15 segundos e a live vai cair. É o seguinte, coloca nos seus stories, ó, tira uma selfie. Um print. Coloca nos seus stories que amanhã a gente vai estar aqui. Falou? 2, 1, fui.